Olá pessoal, nesse vídeo eu vou apresentar para vocês tudo sobre a nossa análise de payoff médio, o conceito dela no detalhe e como ela pode ajudar você a melhorar o seu operacional no dia a dia. Eu vou começar explicando o que é. A nossa análise de payoff médio, basicamente, ela tem como objetivo apresentar duas informações muito importantes para vocês. Qual é o resultado positivo em média quando você fica positivo em uma operação e qual é o resultado negativo médio quando você fica negativo em uma operação. Então, obviamente, a gente tem estratégias diferentes, momentos que a gente atua de forma diferente, só que isso traz uma média, né? Que é o risco-retorno, é o quanto a gente está disposto a perder para conseguir buscar um determinado objetivo, o nosso stop gain e o nosso stop loss. Então, esse é o principal objetivo aqui dessa análise, apresentar para você se o risco-retorno das operações, e aí a gente tem vários formatos de ver isso, realmente ele está vantajoso. É um risco-retorno que você está conseguindo tirar um resultado versus o seu percentual de assertividade, porque o payoff isoladamente, ele não mostra se o seu resultado é bom. Você precisa atrelar isso a um percentual de assertividade que matematicamente faça fechar essa equação. Mas fiquem tranquilos que a gente vai explicar tudo isso aqui nos mínimos detalhes. Eu queria começar explicando para vocês os destaques dessa análise. Então aqui do lado esquerdo superior, nós temos a assertividade. Esse percentual atual, basicamente, é o atual, ou seja, dentro dos filtros realizados lá em cima, você tem 78,4% de assertividade. A informação de rentável, ela faz uma conta. Então, dentro desse percentual de assertividade atual versus o seu risco-retorno médio por operação, você está ganhando ou perdendo dinheiro? Estatisticamente falando, porque, óbvio, quando a gente tiver uma visão financeira, isso pode mudar. Mas dentro do seu resultado em pontos, quando você ganha e quando você perde versus o seu percentual de assertividade, está sendo financeiramente ou estatisticamente, nesse caso, positivo? E é isso que ele mostra. Se você tem um percentual de assertividade baixo, ele mostra a partir de quanto dentro do seu risco-retorno você estaria positivo. Nesse caso, para esse cenário, o risco-retorno médio, ele conseguiria ficar positivo a partir de 50% de assertividade. A pessoa está tendo 78,4%, então não há problema nenhum. Se aqui tivesse com um percentual de assertividade menor do que 50%, ele apareceria em vermelho e aqui mostraria a partir de quanto é o percentual que de fato ficaria positivo. Quando a gente entra no izinho que tem aqui do lado, você acessa a tabela. Como eu falei, isso é um cálculo. Então, baseado, o que é a relação? É o total de pontos positivos dividido pelo total de pontos negativos. Isso te dá a relação entre risco-retorno, relação entre resultado negativo e resultado positivo. E essa relação, ela vai te proporcionar um determinado resultado dependendo do seu percentual de assertividade. Então, por exemplo, para essa relação de 1,5, o seu percentual de assertividade para estar positivo é a partir de 50. Então, a partir de 50% de operações realizadas positivas, para esse risco-retorno, você consegue ficar positivo. Agora, imagina que a sua relação fosse 0,67. Para essa relação, você só estaria positivo acima de 70%. Então, o intuito aqui dessa tabela é mostrar no detalhe a informação que nós passamos antes. O percentual de assertividade atual versus o rentável. Nesse caso, já está rentável, já está com um percentual alto de 78%, mas até 50 ainda estaria positivo. Tá legal? A título informativo, neutro é que você empataria.
E a gente tem que lembrar aqui que para essa análise, ela tem um viés estatístico. Nós estamos em desempenho estatístico, ou seja, não temos aqui a incidência dos custos. Então, quando a gente olhar para essa mesma tabela dentro de desempenho financeiro, obviamente lá tudo muda, mas enfim, lá já tem o acréscimo dos custos. Então, a gente já consegue ter uma visão um pouco mais específica. Tá legal? Então, em relação à tabela de relação e assertividade, é isso, tá? E é uma grande ferramenta que depois a gente vai explicar como poder aplicar no seu operacional. Certo. Ainda em destaques, o que nós trazemos aqui? A maior pontuação positiva, ou seja, dentro de todas as operações realizadas, a que teve o maior resultado em pontos positivo foi 6,2. O total de operações positivas, dentro de todas as operações realizadas, a quantidade de operações que ficou positiva foram 58. Média de pontos positivos. O que é isso? Como eu expliquei no começo, é feita uma média. Toda operação que você fica positiva, ela vai te dar, nesse caso aqui, ele está dando em média 2,3. Então algumas vão dar 1, outras vão dar 3 e tudo mais. Aí a gente soma todos esses resultados positivos em pontos e divide pela quantidade. Isso te dá um resultado médio de pontos positivos, que é o MPP. Inclusive, nós temos aqui embaixo o índice explicando. MPP, média de pontos positivos. Então, resumidamente, quando você fica positivo 2,3 pontos. Tá, mas e quando eu fico negativo? Vou até pular aqui para explicar para vocês pegando esse gancho. Quando eu fico negativo, eu tô aceitando ficar 6,2 pontos negativos. Ixi, mas num primeiro momento, olhando isso, a gente pode pensar, mas essa relação tá ruim, né? Porque eu tô aceitando perder mais do que eu busco ganhar. Sim, olhando apenas o risco-retorno, é ruim. É uma relação ruim quando você olha isoladamente o resultado positivo e o resultado negativo. Só que nós temos que levar em consideração, além do risco-retorno, duas coisas: o percentual de assertividade e também, lá na análise financeira, a gente vai ver que muitas vezes o resultado em reais que você tá ficando quando tá ficando negativo é com pouco lote. Então, ele não tá fazendo a diferença no seu resultado financeiro. Quando você tá aceitando ficar mais posicionado, você tá com uma mão menor. E quando você tá, mesmo que você busque menos pontos, você tá com uma mão maior. Isso financeiramente pode te dar um ganho muito grande. Só para amarrar aqui a questão do destaque. Maior pontuação negativa, 14,25, e o total de operações negativas, que foram 15. Além disso, além de todos esses highlights que nós temos aqui, né, esses destaques, vou explicar para vocês também as informações aqui de baixo no detalhe. O filtro do lado direito superior, ele que vai dar o que nós chamamos de eixo aqui embaixo. Então, a gente está com o filtro hora selecionado. O eixo vai ser por hora, das 9 às 10, das 10 às 11 e aí até todas as operações que você fez. O destaque, por que eu tenho essa barra das 10 às 11 e essa barra das 2 às 3 destacadas? Quando você passa o mouse em cima dessa barra, a gente vê que a relação é 1,7. Ah, mas o que significa uma relação 1,7? Quanto maior a sua relação, ou seja, quanto mais esse número for positivo para cima, ele é melhor. Significa que a sua relação de risco-retorno é positiva. E quanto menor for esse número, a gente vai ver que ele pode baixar abaixo de 0, é pior. Quer dizer que você está aceitando perder mais do que você busca ganhar. Legal? Então, por exemplo, na relação total desse horário, nós temos 1,7. E até mesmo na visão gráfica, você vai ver que não tem nenhum resultado negativo aqui. Então, significa que o risco-retorno para esse horário está muito bom. O segundo destaque, que é das 10 às 11, é exatamente o oposto. Ele é 0,1. Lembra que eu falei que quanto menor, pior? Então, nesse caso, é uma relação de 0,1. Ela é ruim e por isso ela também está destacada. Nessa análise,
já vindo aqui para a regra de destaque, as barras destacadas representam a maior e a menor relação. Então a gente quer entender onde estamos tendo o melhor risco-retorno e onde estamos tendo o pior risco-retorno, tá? Então claramente aqui nessa visão a gente consegue entender isso. Segunda informação importante, que é de praxe em todos os nossos gráficos. Passou o mouse em cima, ele vai automaticamente mostrar informações como a relação total, o total de operações dentro de todo esse horário, o total de operações negativas e o percentual de assertividade. Se colocar em cima das positivas, ele vai mostrar todas as informações mais as operações positivas, correto? Isso você pode fazer separadamente para qualquer uma dessas barras. Outra informação importante, clicando em cima da barra, é apresentado todas as operações que referem-se àquela determinada barra. E também você tem a possibilidade de inserir as análises personalizadas se você quiser também, ok? Isso nós já detalhamos em outros tutoriais, mas tem essa possibilidade de você fazer por aqui. Certo. Essa mesma visão que eu expliquei agora para vocês, vocês podem fazer por dia da semana. Ó, nesse caso aqui, nós temos a melhor relação segunda-feira e a pior relação de terça-feira. A gente também pode fazer por semana. A gente pode fazer por mês. A gente pode fazer por ano. Por quinzena. Em uma janela de 30 minutos. E em uma janela de 15 minutos. Certo? Todas essas janelas, essas visões, elas têm o mesmo objetivo, mostrar, só que em períodos diferentes, onde está o seu melhor payoff, que é o risco-retorno, e onde está o seu pior payoff, que é o risco-retorno. Uma última coisa em relação às regras de destaque é que todas as análises, elas também têm a questão da elegibilidade. Eu já expliquei em outras análises, mas só para deixar bem claro. Eventualmente, se alguma relação em algum momento for melhor do que a que está destacada, isso vai acontecer porque a barra que está com a relação melhor e não foi destacada não preenche os requisitos mínimos para ser elegível a ser destacada. E esses requisitos mínimos é o volume de negociação. Não são elegíveis ao destaque as barras que têm menos da metade da média das operações. E por que a gente faz isso? Porque não me interessa um horário onde você tem 100% de assertividade ou você tem o melhor risco-retorno, mas só com uma operação, sendo que você opera em um determinado outro período. Então isso isoladamente não dá visão nenhuma para você. Nesse caso, o tamanho da barra, né, que nós falamos em algumas outras análises. Nesse caso, o tamanho da barra, ele refere-se à quantidade de pontos ou negativos ou positivos. Então, nesse caso, nesse das 10 às 11, que é onde nós temos o pior risco-retorno por hora, a gente tem uma barra bem negativa de 14,3. E ela está grande exatamente porque ela representa 14,3 pontos. Okay? Essa é a representatividade da barra. Agora, como uma continuidade dessa análise, a gente tem que saber o que fazer. Né? Primeiro, como ler isso e como a gente pode introduzir isso no nosso operacional. É uma visão muito particular. Existem outras análises a serem feitas além dessa visão estatística. Nós temos também que olhar para o financeiro, mas vamos se limitar apenas a essa visão que nós estamos tendo. O melhor risco-retorno que nós conseguimos observar aqui por hora é das 2 às 3. E o pior risco-retorno é das 10 às 11. Então, eventualmente, eu poderia deixar de operar das 10 às 11, entendendo que aqui eu estou tendo um prejuízo maior. E aí, por isso que eu falei do financeiro, que é importante a gente também ter essa visão financeira. Mas se você viu que financeiramente você está ficando negativo nesse horário e o seu risco-retorno está ruim, ou a gente tem que mudar a forma de operar, mas de uma visão mais imediata, uma
uma atitude um pouco mais imediata é parar de operar nesse horário. Ir pro simulador, entender o que pode fazer de diferente, tá? E das 2 às 3, que é onde nós temos o melhor, na verdade, risco-retorno, aumenta lote. Se eu tô acertando bastante, eu tenho que aumentar lote. Nesse exemplo que nós estamos dando, existe uma leitura a ser feita em conjunto com análise de eficiência comparativa, os highlights da nossa tela lá em cima de highlights, mas, basicamente, olhando uma fotografia, essa poderia ser uma visão. Se aqui o seu percentual de assertividade estivesse baixo e o rentável fosse maior, claramente a gente tem que melhorar a assertividade da operação. Não é o caso aqui nesse exemplo. Mas se fosse esse o caso, o rentável ele tem o objetivo de apresentar para você a partir de quanto você vai estar ganhando dinheiro. Você vai estar ficando positivo. E aí, se o seu percentual de assertividade atual for menor que o rentável, claramente a atitude a ser tomada é melhorar ou aumentar a assertividade das minhas operações. E, enfim, eu acho que esses são alguns exemplos. A gente sempre deixa claro que isso tem que ser analisado com todas as outras visões do operacional, mas eu queria trazer para vocês só esse início de visão de como você pode identificar alguns pontos dentro do seu operacional. Tá legal? Então, nesse vídeo é isso que eu queria passar para vocês. Do lado direito inferior nós temos o nosso chatbot. Qualquer dúvida que vocês tiverem, sugestões, enviem pra gente aqui. A gente vai ter o maior prazer de responder vocês. Tá legal? Então, muito obrigado e boas análises.